Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A live começou aqui meio tarde hoje, correrias, e nós estamos aqui falando já logo de cara de bolsonaristas. Eita, parece que o bicho está pegando. O nosso amigo aqui, Paulo Esposito, resolveu que ia ameaçar também o padre Júlio Lancelotti. O padre que tem aí feito da sua vida um martírio constante para poder ajudar as pessoas mais pobres e mais necessitadas, as que realmente precisam, as que sequer têm um teto para voltar. Pois é, o padre Júlio Lancelotti tem sido aqui, com toda certeza, uma das pessoas que deixam sua própria vida para poder garantir um pouco de qualidade na vida de outros. São poucos. Eu só diria que o padre só tem um pecado. Parece que é católico, parece que é cristão, e toda vez que o cristão resolve falar do padre é para meter o pé no cara. Pois é. E aí a gente fica olhando, será que é melhor ser um cristão do jeito que alguns aí são, e que usam a sua cristandade para poder atacar todo mundo, atacar os pobres e os miseráveis, ou é melhor ser um ateu que faça as coisas acontecerem? Fica a dúvida. De qualquer forma, o Lancelotti tem sido atacado faz muito tempo. Eu acompanho o Lancelotti há muito tempo pelas redes sociais, conheci o projeto dele aqui na Moca, e esse projeto, para os caras que moram na Moca, tem sido um problema. Nós tivemos aí no ano passado um senhor que ameaçou ele e foi mostrado nas câmeras, né? Com palavrões, com bilhetes, e nós temos agora o Esposito, que nas redes sociais o padre é sempre ameaçado de morte, é sempre ameaçado de comer capim ou comer grama pela raiz, desde muito tempo atrás. Parece estar piorando. O Esposito, que é um bolsonarista, se vocês olharem aqui depois a reportagem, vão ver ele de blusinha, de mito. Pois é, esse cara aí é o lixo que sobrou do bolsonarismo, e a gente precisa lembrar isso aqui para eles. Não podemos abrir mão de dizer que essas pessoas são o que tem de pior normalmente no ser humano, são os que realmente destroem as relações sociais e destroem o planeta como um todo, e eu acho que é importante a gente lembrar disso aqui. O padre Júlio Lancelotti continua fazendo a missão dele, cumprindo a missão dele. O nosso amigo Esposito também continua cumprindo a missão miserável, deplorável, que é ser humano como ele é. Pois é, infelizmente nós temos os dois no mesmo planetinha. Infelizmente o lixo tem ganhado muito espaço nas mídias sociais, e os Elon Musk garantem isso, né? Pois é, mas pelo jeito ainda continuamos tendo alguma esperança, algumas vitórias que podem levar o país a uma coisa melhor. Parece que não é por causa dos Espositos da vida que o país vai ser melhor, mas é por causa dos Lancelotti, com certeza. E aí a gente precisa ficar de olho nesse tipo de coisa. Essa é uma notícia que eu acho que é importante a gente compartilhar aí com os amiguinhos, tá? Fique de olho, que agora parece que o Esposito vai ter que rebolar. Parece que foi ameaçado e foi denunciado também. Ameaçou o padre e foi denunciado também. Eu acho bom essas coisas acontecerem. Outra coisa que aconteceu hoje, parece que, eu não sei se vocês lembram, aí a gente falou isso aí umas 2, 3 semanas atrás, um vídeo que andou circulando por aí. Eu não concordo com esse negócio de ficar expondo as pessoas, de qualquer forma, pelo menos expondo seus vídeos, expondo suas imagens, mas parece que tinha um pastor fazendo obras com o obreiro que parece que é da Assembleia de Deus também. O pastor, que normalmente esses pastores têm a mania de falar contra a questão da homossexualidade, tem a mania de falar contra a comunidade LGBT, foi pego fazendo boas obras, segundo eles, com o obreiro no lugar, no quarto da casa dele. Era privado. Algumas pessoas dizem que quem fez a filmagem foi a própria esposa do pastor, outras pessoas dizem de outras pessoas. Pois é, não interessa muito quem foi. Mas o obreiro agora apareceu aí falando que, puxa, esse vídeo íntimo constrangeu tanto ele quanto o pastor, eu imagino.
né? Ninguém esperava que um pastor da Igreja Assembleia de Deus, lá do Acre, tivesse uma situação constrangedora como essa. A gente normalmente espera que eles abusem de crianças, que eles abusem de outras pessoas, meninos e meninas, mas a gente não espera que eles apareçam tendo o prazer deles dentro da casa do próprio pastor. Ninguém esperava isso. Eu acho que o pastor não sabia que orar era diferente de trabalhar ali com o obreiro. O obreiro que agora diz que realmente está abalado, eu imagino, coitado, que realmente foi colocado num turbilhão que não deveria estar. Mas aí também, né, obreiro, as coisas dentro da casa do pastor seria mais complexo que isso não acontecesse. Uma esposa provavelmente indignada, ou alguém que se indignou junto com ela, parece que mandou o vídeo aí dessas pessoas, né, para colocar na televisão, nas internet e assim por diante. É bom ficar de olho, porque não é uma questão da religião, nem religiosidade dessa pessoa, mas é questão da hipocrisia que eles colocam como uma coisa que é comum para eles aí, né? Pois é. Opa, o João Souza tá falando aqui, blá, 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 a Igreja Católica da Umbanda tem gente canalha. É verdade, mas não tem nenhuma religião que eu conheça, João, que tem tanto canalha quanto nas religiões evangélicas. E evangélico aqui, só para você saber, é só um grupo político do meu ponto de vista, tá bom? É o grupo que tenta mudar aí, impor os seus costumes, as suas hipocrisias para o restante da sociedade. Eu nunca vi o católico impondo para todo mundo que tem que comer hóstia, por exemplo, tá? Eu nunca vi o cara da Umbanda falando que você tem que fumar um charuto, tomar uma cachaça, ou fazer qualquer um outro ebó por aí, né? Nunca vi. Mas os evangélicos querem que nós façamos as coisas só do jeito deles. E é por isso que é um grupo político aqui pra gente. Aí a gente critica mesmo, João, chora não. É verdade, as denominações não têm culpa não, João, a gente sabe que não tem, né? E é bom lembrar disso, porque a hipocrisia dessa denominação é a mesma hipocrisia e a mesma denominação do Silas Malafaia, João. Desculpa, parece que a hipocrisia é da denominação sim, só para você saber, né? Que bom, ainda bem. Então você fica fazendo as pessoas comer hóstia sem eles quererem, João, fazer a crisma sem eles quererem, você fica obrigando, pegando na rua, na mão das pessoas, levando panfleto de fotinhas e desenhos mentirosos para convencer as pessoas de que o paraíso está dentro da sua religião. É isso que você faz? Se não é isso, os evangélicos fazem isso, tá? Só para você saber. Exatamente, é isso que vai acontecer. Eles vão pagar em breve também, com certeza. E aí, se houver um Deus, somente se houver um Deus, talvez eles paguem na mão desse Deus aí, tá? Só para vocês saberem. Pois eu queria falar de uma outra coisa aqui, que a política internacional está bombando ainda e a gente precisa falar muito disso. O país que, segundo eles, não é um país, é um Estado sionista, assassino e colonizador de Israel, vai receber 20 bilhões para continuar matando pessoas pelo Oriente Médio, e os Estados Unidos estão felizes com isso. 20 bilhões que vão sair do bolso do consumidor e vai voltar para as empresas americanas. Olha que legal. É assim que funciona a política americana. Os Estados Unidos, que já mandou nos últimos 7, 8 meses, pelo menos uns 20 bilhões de dólares para os assassinos de Israel, parece que continua querendo que aconteça. Os Estados Unidos que mandou agora porta-aviões e submarinos lá para o Golfo, para poder tentar ali para o Oriente Médio, para tentar forçar uma guerra com o Irã. Parece que os Estados Unidos está destruindo realmente as possibilidades de paz no mundo. De novo, eu acho que é importante isso. O Israel, que é, segundo o representante deles na ONU, o Estado mais moral do mundo, parece que não passa de lixo. Principalmente seus representantes, tá? O povo ainda acho que tem ali um pouco de jeito. Os representantes que estão lá hoje, não. É lixo puro. Ser humano como aqueles não deveria nem existir, mas infelizmente existem. Estão lá matando pessoas, crianças inocentes e mulheres o tempo todo. Tudo bem? E a gente só está falando de uma parte da coisa. A provocação que Israel está tentando fazer com o Irã, e deixando ali essa guerra cada vez mais viva, mais possível e passível, parece que está acontecendo porque os Estados Unidos estão bancando. Não, eles não querem a paz no Oriente Médio. É uma mentira, porque é no Oriente Médio de onde eles tiram, roubam todas as riquezas possíveis e imagináveis. Se a gente parar para pensar principalmente no petróleo,
que é o que mantém a indústria americana funcionando. Pois é, a guerra, que precisa ser incentivada, estruturada o tempo todo pelos americanos, é o que garante, por exemplo, que a Raytheon, que a Lockheed Martin e que várias outras empresas que fabricam tanques, bombas e mísseis e aviões garantam isso aqui para Israel. Além de mandar 18 bilhões pelo Haaretz, pelo que formou o Haaretz, em aviões, parece que tem muito mais bomba sendo enviada para lá, para matar palestinos que não tem como se defender. Pois é, essa é uma das coisas que a gente precisa ficar de olho aqui. Os Estados Unidos é o maior incentivador de guerras no mundo. É o maior e o mais perigoso Estado do mundo. É por isso que as pessoas ainda insistem em chamá-lo de imperialista. É um Estado imperialista. Eles acham que pode implodir o mundo, que está tudo bem para eles. Hoje, inclusive, vou falar sobre isso agora, daqui a pouco, o Elon Musk falou que não é um problema usar armas nucleares. Não é. O Elon Musk, que segundo ele, acha normal que Hiroshima e Nagasaki tenham perdido mais de 200 mil vidas lá na década de 40, mas ele acha que agora as cidades estão florescendo, gente. Não importa o que foi feito para que a cidade fosse destruída, que as armas foram usadas. Para o Elon Musk, tudo bem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, para vocês entenderem que vocês só são idiotas se vocês continuarem aplaudindo vagabundos como esses aí. Pois é, eu acho que é importante lembrar. Então, João, eu acho que todo ser humano deveria existir, mas os lixos que fazem com que a raça humana seja visto como restante, como não valendo a pena, os que não enxergam os outros como iguais, esses não deveria. E aí o sionista é um lixo desse aí, só para você saber. Eu não conheço nenhum sionista que realmente possa chamar ele de uma pessoa decente, tá bom? Pode não ser algum outro, pode não ser genocida, nem ter a visão genocida. Mas sionista, por natureza, por ser um regime genocida, por ser um regime supremacista, por ser um regime racista, já mostra que é um ser humaninho que não precisava estar aqui, né? Só para entender. Não estou nem dizendo que tem que ser exterminado, não deveria nem ter nascido, só para a gente lembrar. Parece que Israel, já pensando nisso, eles fizeram, inclusive, João, lá em Israel, tem a possibilidade de a interrupção de gravidez acontecer antes mesmo de o cara nascer, né? Então, talvez até pensando nisso, a legislação lá funciona assim, só para você saber, tá bom? Ô Noemi, seja bem-vinda. Oi, Jorginho, seja bem-vindo. É verdade, Diego, a gente vai falar sobre isso. Chora não, fica aqui que você vai gostar. Não, eu não disse que aquele povo, em momento algum, João, nenhum momento você ouviu falar que aquele povo, eu disse que aqueles governantes, que o Estado sionista, quem está no poder, João, você precisa começar a ouvir, João, você tem problemas com audição pelo jeito, né? Então é só para você entender. E jamais, eu aqui sempre falo isso aqui, ó, jamais eu vou falar sobre a cultura judaica, jamais eu vou dizer que o judeu tem que ser punido. Mas o israelense sequer a gente pode chamar de judeu, porque, primeiro, o judeu é uma etnia religiosa, então não tem Estado. Eles mesmos falam que não precisam de Estado. Os judeus ortodoxos, os que realmente são relacionados com a sua religião. Agora, veja, em momento algum eu vou falar que um israelense, o povo israelense, eu acabei até de dizer disso, o povo tem problemas que eles precisam resolver lá, mas os seus governantes, o lixo que está no governo hoje, é disso que eu estou falando. João, presta atenção que você vai parar de ficar sonhando, tá? Eu gosto disso. Oi, Meg, seja bem-vinda. É verdade, Rocha, fica chorando aí que a gente gosta de idiotas falando as besteiras como vocês. Chora aí, chora. Obrigado. Então, ainda bem que você gravou, que bom, João, você é um cara muito inteligente, fica aí que a gente gosta de idiotas gravando, para de chorar. Então, vamos voltar aqui. Os Estados Unidos, então, que bancou essa guerra que está para acontecer, que bancou essa provocação contra a Síria, contra o Líbano, contra o Egito, contra a Jordânia, contra o Irã, contra o Iêmen, inclusive, parece que os Estados Unidos não estão nem preocupados em realmente entrar nessa guerra de novo, né? Tentar destruir de novo, como eles tentaram com o Kuwait, como eles tentaram com o Iraque, como eles tentaram com o Afeganistão, como eles tentaram com quase todos os países até agora no Oriente Médio. É assim que os Estados Unidos faz, é assim que eles mantêm o bom e velho American Way of Life.
Pois é, eu acho que é importante a gente pensar nisso aqui. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho para frente. Se os Estados Unidos mantiver isso, daqui a pouco, gente, somos nós de novo sofrendo golpe aqui. Só para vocês saberem como funciona. A Venezuela está de novo sob ataque dos Estados Unidos. Ou vocês acham que aquilo lá é por causa da oposição mesmo? Ah, fala sério. Vocês têm que ser muito burrinhos para pensar nisso. Fala aí, Bertuccio. Não é mesmo? Pois é. Então, os Estados Unidos está bancando de novo a morte de crianças, mulheres, adolescentes, idosos, inocentes dentro desses espaços onde Israel vai provavelmente jogar esses 20 bilhões de bomba. 20 bilhões de dólares em bomba é muita bomba, só para vocês saberem. Então vale a pena a gente ficar de olho nisso aqui, tá bom? Outra coisa que a gente vai falar aqui é uma coisa bem básica, mas é bom falar sempre. Pois é, a ONU promete divulgar o relatório secreto sobre a Venezuela. A ONU que não fez nada em relação, obrigado Ana, não fez nada em relação a Israel, não fez nada em relação às mortes de crianças e adolescentes lá na Palestina, não fez nada em relação principalmente à destruição, à colonização perpetrada pelo Estado sionista de Israel. A ONU que, particularmente, eu nem olho mais as postagens que ele faz, porque perdeu totalmente a função. A ONU que só é um braço burocrático e vagabundo dos Estados Unidos hoje. Pois é, a ONU não serve mais para nada. A ONU tem que ser desfeita e refeita, se é que vai ter necessidade, com poderes ali, com funções reais de intervenção e com os Estados Unidos não mandando do jeito que manda por lá. É assim que funciona. A ONU não passa de um braço da burocracia americana, é só isso, não passa. E a gente precisa pensar nisso aqui. A ONU agora quer falar de eleição. A ONU que disse já há alguns meses atrás que não envolveria-se com as eleições venezuelanas, a ONU que disse que não colocaria os relatórios que eles têm, que são os relatórios secretos, à disposição da comunidade internacional. Agora a ONU mudou de ideia. Olha que legal! Não é bom isso? Olha que bom. Pois é assim que funciona os Estados Unidos, é assim que funciona a política americana, é assim que funciona a política externa americana. Eles estão sempre interferindo e usando a ONU justamente para poder ajudar. Nesse contexto aqui, a Venezuela parece que não tem, parece que é um pobre coitado. Parece que a Venezuela não passa de uma pessoa que tem um problema que não consegue resolver sozinha. Parece que a Venezuela, para além disso, precisa de pais protetores. Parece que sim. E o pai protetor aqui é sempre os Estados Unidos, só para a gente não esquecer. A oposição venezuelana, que bancada ali desde 2012, 2010, que tem atacado o regime, o pessoal chama de chavismo, eu não chamo, só chamo de povo venezuelano. Pois é, política venezuelana. Essa ideia de trocar da forma que o Chávez fez o regime capitalista extremado por uma forma de ajudar a sociedade mais pobre, os mais pobres, principalmente da sociedade venezuelana, parece que assustou essas pessoas aí. Em 2018 para cá, 2019, sim, houve um êxodo bem grande dos venezuelanos. E aí, por quê? A gente não se pergunta, né? Mas a gente precisa lembrar por quê. Uma das coisas mais básicas é o que os Estados Unidos adoram fazer. Sanções, embargos. Mais de 2.500 embargos chegaram a ser impostos ao povo venezuelano, mas pelo jeito ninguém liga para isso. Essa reclamação é só que a Venezuela tem um problema. A Venezuela é o problema. O Maduro é o problema. Mas os Estados Unidos parece que nunca são parte desse problema, porque ele joga tudo lá dentro e deixa o bicho pegar. É exatamente isso que eles estão fazendo agora. Veja, eu nem tenho muita dúvida de que possa também ter ocorrido, como eu também não tenho certeza que tenha ocorrido uma fraude ou alguma tentativa. Eu não estou dizendo que não possa ter. Eu tenho certeza que do lado da oposição sempre houve as tentativas de fraude. Guaidó, Lopes e mais alguns outros, Capriles, todos eles tentaram com golpes e os Estados Unidos não conseguiram derrubar o regime com Maduro, mesmo com Maduro lá. Tentaram com Chávez, não deu certo. Tentaram com Maduro, mesmo não tendo a mesma capacidade do Chávez, mesmo não tendo o mesmo carisma do Chávez, o povo venezuelano manteve o Maduro lá. As eleições que até 2019, 2018, 2019 eram vistas como eleições limpas, parece que agora, dessa vez, do nada, se tornou extremamente suja. É a mesma. Inclusive, tem um grupo de italianos do sul da Itália, ou do norte da Itália, que foi para lá para fazer essa observação. E eles ficaram em vários daqueles centros de votação e não viram nenhuma situação
que prejudicasse a eleição venezuelana. Pois é, a gente precisa ficar de olho nisso. Mas a ONU agora parece que vai divulgar um relatório secreto, muito secreto, que ninguém sabe o que tem escrito, que provavelmente vai dizer que o Maduro roubou a eleição. Eu tenho certeza que o relatório nem precisava ser divulgado. A gente já sabe o que está escrito, mas vamos esperar, porque a ONU pode até surpreender a gente, eu acho. Eu duvido, mas tudo é possível. Vamos esperar então para ver. Olha como isso é importante. O Amorim até sugeriu uma possível nova eleição lá no estado da Venezuela, mas eu acho que o Brasil está perdendo o foco aí. A Venezuela é um estado soberano e deveria ser deixado para resolver os seus problemas. É a autodeterminação dos povos que nós sempre respeitamos. Parece que o governo brasileiro está se sentindo muito acuado pela elite babaca nossa, pela mídia mentirosa e vagabunda nossa, mas também pela força dos americanos. Parece que está pesando um pouco aí, né? Vale a pena ficar de olho, gente. Eu fico preocupado com as pessoas que entram nessa vibe sem pesquisar, sem olhar, né? Opa, o Leônidas está falando, tá na hora dos Estados Unidos da América sentar o dedo na Venezuela e no Irã. É verdade. Eu espero que sentem no seu rabo também. Desculpa. Obrigado, Ana. E aí eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse tipo de coisa. O Leônidas aqui, pelo jeito, não tem noção nenhuma do que está falando, mas vale a pena a gente ficar de olho nesse tipo de gente aí, né? Os Estados Unidos sentar o dedo na Venezuela, olha que estupidez. Nós tivemos esse dedo aqui sentado no nosso lá atrás aqui, lá em 64. Pelo jeito o Leônidas foi um dos que gostou desse tipo de sentar o dedo aí. Eu prefiro, não, Leônidas, prefiro que a Venezuela só viva a vida deles, resolvam eles mesmos, e se por acaso houver uma necessidade de um acesso mais aprofundado da nossa política externa lá, eu acho que aí deveria ser conversado e dialogado. Mas o restante é só babaquice mesmo, dos idiotas violentos que acham que a violência resolve tudo. E aí o Leônidas parece que é mais um desses, né, gente? Pois é. Uma outra coisa aqui que a gente não pode esquecer é que o Maduro, o chavismo lá em 2012, quando foi eleito, o Centro Carter, né, que era do Jimmy Carter, um ex-presidente americano, republicano inclusive, né, que tem um centro de um instituto que ele faz essa avaliação da democracia pelo mundo afora. Na Venezuela, o próprio Jimmy Carter, antes de morrer, foi até Hugo Chávez para parabenizá-lo pela forma com que foi feita e levada a eleição daquela época. O Chávez foi elogiado pelo Carter como se tivesse feito a eleição mais limpa que o Carter já viu na vida dele. Veja, não sou eu, é um americano que tem o Centro de Monitoramento da Democracia no Mundo e que estava falando isso. E agora o Centro Carter, do nada, resolveu, depois de ficar quieto durante vários dias, que eles estão do lado dos Estados Unidos. Opa, parece que o Jimmy Carter morreu e o Centro Carter também. Não dá para confiar mais em nada desse sentido. Eu espero que a justiça venezuelana, mas também que os observadores que realmente tenham um pouco de isenção, que não sejam americanizados, que não sejam europeizados, resolvam as coisas ajudando com informações e assim por diante. Mas quem tem que resolver tudo isso é o povo venezuelano. Dane-se o restante dos idiotas que acham o contrário. É verdade, Jorginho, obrigado, viu? Eu vi que você já sentou ele para fora. Eu acho que ele sentou e vai ficar sentadinho lá no banheiro chorando, que eu gosto de ver os bolsonaristas chorando no banheiro, né? Vale a pena. O Arthur Lira, pelo jeito, resolveu atuar de novo. Arthur Lira que tem aí tomado, às vezes, do Estado, desde do governo, no executivo, desde do momento que sentou naquela cadeira de presidente, parece que continua achando que pode fazer a mesma coisa com o governo Lula. Tem sido uma queda de braço. Lira que tem tentado atacar pelo seu bolsonarismo, pela sua visão deturpada da realidade, pelo lixo que ele é mesmo como político, parece que o Lira quer tomar de novo o poder, como fez com o Bolsonaro. Metade do poder no executivo era tomado pelo Lira, as decisões eram tomadas pelo Lira. Parece que ele quer fazer uma coisa num governo que não cabe que ele faça. Não é tão idiota como aquele governo que estava ali, em 2018 até 2019 até 2022. Pois é, o Lira é um tipo de tranqueira que nós precisamos pensar
quando a gente for fazer a eleição, e a gente precisa alertar as pessoas contra esse tipo de gente. É o tipo de pessoas que só olham para o seu próprio umbigo. Esse cara não tem nenhuma ideia, nenhuma noção de civilidade, mas também de acesso à sociedade, de acesso das políticas públicas para a sociedade. Parece que o Lira não tem preocupação nenhuma com a sociedade. Tudo gira em torno de quanto que eu vou receber para poder fazer isso. Lira que tem mandado emendas PIX, emendas não sei das quantas, lá direto para a cidade do seu pai, onde o pai é prefeito, parece que continua desesperado. As emendas PIX agora que o Dino deu uma trancada, veja, Rosa Weber, que estava com essas emendas desde 2018, desde 2019, se eu não me engano, que foi quando elas foram criadas pelo Bolsonaro, parece que essas emendas aqui já estava na gaveta e o Dino só retomou o processo. Estava jogada, estava lá debaixo dos tapetes da Rosa Weber. E agora o Dino resolveu dar um fim nisso. O Dino não falou que tem que acabar as emendas PIX, mas que elas têm que ser transparentes. E o pior de tudo, está sendo atacado por exigir que a democracia seja cumprida, que o Estado Democrático de Direito seja respeitado. Eu fiquei preocupado com os bolsonaristas. São os mesmos que têm pedido direitos humanos, são os mesmos que têm pedido para soltar os pobres coitados que tentaram destruir a democracia. Mas se o Dino está tentando manter a democracia, a transparência, que é uma das armas da democracia, por que eles estão atacando o Dino mesmo? Pois é, o Lira sabe que o bolsonarista vai bater palma, vai aplaudir qualquer coisa que ele faça e fale. O Lira é um bolsonarista da pior espécie. E a gente sabe disso. Mas agora ele quer, de qualquer forma, destruir essa situação onde o Dino definiu as coisas. Primeiro eles estão tentar destruir o Dino. Lira agora tem chamado o ato do Dino de monocrático, que é uma decisão que não poderia ser, teria que ser feita pelo colegiado, o mesmo colegiado que ele reclama quando toma decisões também que não são a favor do que ele acredita que tem que ser as coisas. Pois é um senhorzinho, realmente, um desses coronéisinhos do interior do país. Lira é isso, ele e a família dele. A gente precisa tirar o coronelismo da nossa política de uma vez por todas. Tanto tirando policiais e militares da política, quanto tirando esse tipo de vagabundo, que são coronéis em suas regiões e usam da pressão e do voto de cabresto para poder ganhar eleições. Vamos ficar de olho nisso aí. Então o Lira está pedindo lá que agora vamos mudar então a relação de transparência das emendas PIX e talvez das emendas ali do relator as RP9, pode ser que também mude. O orçamento secreto talvez comece a ser mais transparente. O Lira, que segundo algumas investigações, levou a crer que aquele assessor dele que tinha 4,5 milhões no bolso, na mão, no carro, na casa, e um monte de Viagra, pode ser que o Lira agora vai querer colocar as coisas um pouquinho mais transparentes antes de sair. Lira que está na beira da porta para sair do Congresso ou da presidência, parece que pode cair a qualquer momento também. Eu gosto dessa situação, sabendo que o Lira pode ir embora. É bom ver isso, gente. Muito bom. E aqui eu acho que todo mundo está falando sobre essas coisas. Marco Duval hoje voltou para as redes sociais e para a mídia. Parece que ele estava sumido, coitado. Ninguém mais dava trela para ele. Todo mundo falava que ele era um SWAT de mentira. Continua sendo SWAT de mentira. Mas, de qualquer forma, o nosso amigo Marco Duval parece que está com problemas aí. O Xandão mandou na lata hoje, quando ele começou a divulgar as fake news de novo, mais pesadamente, justamente por causa daquela situação da reportagem da Folha. O Glenn Greenwald parece que resolveu chutar o pau da barraca e recebeu ali uma quantidade enorme de dados de WhatsApp do TSE. Eu acho que isso vai dar um problema para muita gente ainda. Eu não concordo. Todo mundo que me conhece, sabe que eu não tenho nenhum carinho, nenhuma admiração pelo Alexandre de Moraes. A única coisa que eu tenho dito é que ele tem feito o que deveria ser feito, que é usar a lei para poder punir quem realmente extrapola na lei. Não uma vez, não simplesmente aquele rapaz que foi preso com chocolate, não, mas simplesmente o que nunca é punido no Brasil são os políticos e os poderosos. Parece que o Alexandre de Moraes teve a coragem de empurrar um pouquinho isso para frente, para o lado, né? E agora ele está sendo atacado pelos bolsonaristas. Primeiro, a Folha, que era comunista, e sempre foi um jornal bem declarado de direita, liberalíssimo, neoliberal,
parece que agora virou um jornaleco de extrema direita. Os bolsonaristas estão desesperados, estão aplaudindo a Folha. A Folha ela só serve quando fala mal de alguém que eles não gostam. E eu gosto disso, porque mostra a incapacidade intelectual dessa gente. Pois é, agora pelo jeito o Xandão está numa situação de colocar os carinhas no lugar deles de novo. Marcos Duval, que teve as suas redes suspensas várias vezes, tem de novo suas redes suspensas hoje e 50 milhões de reais de bloqueio. Olha só que doido. Segundo ele não tinha nem R$ 1.000 lá para pagar os tratamentos da mãe dele. Parece que o Marcos Duval agora vai ficar sem dinheiro até para mentir, comprar pendrive do Bananinha. Aqueles pendrives amarelos que ele aparecia com eles aí, parece que agora pode sumir de uma vez por todas. Vai ficar sem dinheiro. 50 milhões é uma graninha que ele não tem, com certeza. Mas se cair lá qualquer coisa, ele perdeu, mané. É bom saber que essas pessoas estão pagando. Fala, Everaldo. Seja bem-vindo, meu camarada. Opa, o HH falou assim, só sabe falar de Bolsonaro, é o governo do amor, do apaixonado. Puxa, cara, a gente nem tá falando de Bolsonaro, ó. Tá falando de Marco Duval. Olha que doido isso. Pelo jeito você não sabe nem ler, nem ouvir, né, HH? Fica de olho aí que a gente gosta de gente burra assim, tá? Fica de olho aqui que a gente gosta de ver os idiotas choramingando por aqui. Eu gosto muito. E aqui, como eu disse, o Marco Duval então pode começar a ter probleminhas por ali, né? Eu acho que o bom é a gente ficar de olho. E aí, esses 50 milhões podem ser os 50 milhões que o Marco Duval não teve, não tem e nunca terá, talvez. Mas se entrar lá, pode ser que ele nunca mais veja, né? Eu gosto de falar disso, eu adoro. E aqui, gente, eu não queria falar disso de novo, mas parece... Pena que o João Souza foi chutado daqui, viu, Jorge? Mas tá aqui, ó. Mãe acusa pastor Davi Brunet, não é o pai da Yasmin Brunet, nem da mãe dela. Parece que o pastor é de uma família aí cheia de poderosos no mundo gospel. Parece que o pastor, com 74 anos, está sendo denunciado por mãe de 2 meninas, e as duas foram abusadas, né, sexualmente pelo pastor. Sim, uma menina de 16 e uma menina de 18. Mas olha que doido. Como a gente sabe que nada fica por acaso, tem um monte de outras pessoas falando também que foram abusadas. Uma mulher que já adulta, desde os 10 anos de idade, já era abusada pelo mesmo pastor. Gente, parece que tem coisa que está rolando por aí. Obrigado, Manista, seja bem-vindo, viu? E aí eu acho importante lembrar dessas questões. O pastor aqui, eu trago, toda vez que eu faço uma live, gente, no mínimo 2 dessas questões a gente coloca aqui. Hoje é essa aqui, depois aquele obreiro com aquele pastor da igreja. E aí, como eu falei, eu não tenho nada em relação àquele obreiro. E o pastor estava só se divertindo. O problema todo é a hipocrisia das questões, né, colocadas ali, que aquele pastor provavelmente no púlpito detonava a comunidade LGBTQIA+. Esse aqui abusava de crianças. O pastor aqui com 74 anos de idade, desde muito cedo parece que já fazia isso. Talvez desde sempre. A gente não sabe, porque agora começou a aparecer com essas 2 crianças e adolescentes aqui, que a mãe teve coragem de levar. Parece que apareceram outras pessoas aí falando da mesma coisa, falando dessas mesmas situações e já bem antigas, né? E o pastor, pelo jeito, só faz o que todos os pastores que a gente traz aqui, as notícias, fazem. Sacaneiam todo mundo, roubam os idiotas e continuam a abusar das pessoas, seja da sua consciência, seja do seu dinheiro, seja dos corpos das pessoas. Pois é. Opa, William, seja bem-vindo. Pois é, Meg, aí tem vários, né? A gente precisa ficar de olho, porque nenhuma dessas pessoas ainda são confiáveis, não. Então, assim, as pessoas, infelizmente, acabam indo pelo título, e isso é o que faz com que eu me sinta extremamente constrangido quando eles usam a Bíblia para falar de pastores, né? Pastorear, essa babaquice toda. Infelizmente é para isso que os caras usam, para poder abusar de crianças, adolescentes, e mulheres e homens. Nós já falamos aqui, inclusive, daquele pastor e daquela pastora de Goiás que entrava no quarto, dizia que o milagre, a profecia só aconteceria se ele pudesse manipular os órgãos dos homens e das mulheres. Pois é, parece que tem muita gente assim dentro das igrejas. Parece que a questão das religiosidades agora, principalmente nesse público, parece que é muito mais pela sua
repressão sexual sofrida talvez durante toda a sua vida, parece que tem um monte de problema aí, né? Pra gente não poder falar. Tudo bem, William? Seja bem-vindo. Pois é, William, a gente também tem aqui. Oi, Fê, seja bem-vindo, Fernando. Olha só aqui uma coisa, o Rodrigo está falando, foi esclarecido aí que o pastor não era com aquele obreiro. Fernando, eu vou fazer o recorde do vídeo, mas eu até mostraria, mas eu não quero perder tempo. Fernando não, perdão, Rodrigo. Rodrigo, eu não quero perder tempo, mas aqui há pouco eu estava falando exatamente do obreiro que foi para a mídia falar que era ele, que estava constrangido. Ô, Rodrigo, pelo jeito você anda ouvindo e lendo só o WhatsApp dos bolsonaristas ainda, né? Que defende qualquer porcaria que tenha a ver com eles. Fica de olho aí, Rodrigo. Tem muito mais do que você imagina, tá? Epa, pois é, William, não foi bem assim não. A taxação que foi colocada lá no Congresso foi votado pelo PL, pelo Nicolas, pelo Bruninho e por todo o grupelho do PL. Mas não podemos esquecer também, William, que antes disso, 2 semanas antes, o Bolsonaro mandou mensagens para a bancada do PL para poder votar a favor da taxação. O problema todo é que eles não querem assumir que eles são vagabundos e que eles são incapazes de abrir mão do dinheiro e dos benefícios que isso aí traz para eles. Eles não são capazes de assumir que o velho da van é que manda neles. Eles não conseguem assumir que os varejistas e os ricaços é que mandam neles. Eles não conseguem assumir isso, William. Aí vão ficar dando desculpas mesmo. Mas eles votaram, sim. Eles votaram, é tanto que o projeto onde está incluída a taxação das importações é o projeto Mover. Vê lá se ele não já foi votado, pelo menos em primeira instância, vê se ele não já foi votado em primeira votação, para você ver se não tem lá o votinho do Nicolas e dos menininhos que fingem que são contra as taxações. Pois é, não podemos esquecer, por outro lado, que durante 2021 nós tivemos a maior taxa, a maior carga tributária do Brasil, 33,9%. Foi a maior taxa tributária no Brasil no governo de quem mesmo? Opa, do cara que cortava tributos? Não, parece que não rolou. Nós temos agora 32,4%, se eu não me engano, de carga tributária, mas nós temos 1,5% praticamente a mais em 2021 e ninguém reclamou disso do Bolsonaro. Que estranho, né? Só porque ele foi na TV, só que ele foi nos podcasts falar, olha, nós tiramos o imposto do jet ski, dos aviões, dos dirigíveis. Parece que não resolveu muita coisa para a gente, não. Aumentou a carga tributária onde a gente sentia na pele, que era na comida, que era no que era básico no dia a dia. Mas eles não vão assumir isso não, viu, William? Você pode ter certeza que não vão assumir isso de jeito nenhum. Pois é, Claudemir, eu acho o cúmulo esse tipo de gente ainda tá por aí solto e infelizmente, né, a gente que é pai tem que ficar preocupado mesmo. Eu tenho preocupações muito grandes. Tem uma fala que eu gosto muito que diz que os piores homens maus são os homens religiosos. Eu também acredito nisso, né? É verdade, Lilian, e não são poucas pessoas não, o pastor daquela situação, que eu concordo, que não é uma coisa que é uma denúncia, mas a hipocrisia da situação onde o pastor e o obreiro estavam é o de menos para mim. O problema todo é que eles atacam as pessoas, justamente as pessoas que querem amar daquele jeito que eles estavam se amando, e isso me incomoda. E aí a mesma igreja que prega homofobia, que vota e adora quem vota a favor de leis que proíbem, que inibem as pessoas de se manifestarem com o seu amor da forma que eles quiserem, essas pessoas estão apoiando o pastor lá. Segundo a reportagem, boa parte da igreja tem dado apoio ao pastor. E talvez até mesmo ao obreiro, mas o pastor principalmente tem sido. Mas por quê? Porque é pastor. Se fosse mais algum crente lá da igreja, provavelmente estava sofrendo as consequências, como provavelmente o obreiro esteja sofrendo, já que não tem cargo de pastor lá, né? Então tem muita gente que apoia, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Pois é, William, todo mundo do PL votou, né? Eu acho que é importante a gente não esconder isso das pessoas. Nós precisamos mostrar, inclusive. Eu tinha aí um post há umas 2 semanas atrás que mostrava o nome de quem votou e as pessoas podiam ir lá no projeto e ver.
né? Lógico, não estou dizendo que passou por todas as casas e que já foi aprovado, porque eu também não me liguei muito por causa das aulas à noite. Nas últimas 2 semanas se passou já pelo Senado e tudo mais. Mas, de qualquer forma, na Câmara, na primeira votação, todo mundo votou do PL e adoraram votar, né? Pois é. Pois é, William, é sempre assim, sempre como é que é, o tinhoso que está atrás deles, né? Esse é o problema. Atrás ou à frente, sei lá, mas sempre é o tinhoso que está derrubando eles lá na frente da congregação deles. Outra coisa que aconteceu aqui, gente, peraí, parece que tem gente que acusou todo mundo de tudo que é possível e imaginável. Mas parece que tem gente que vai ter que dar satisfação para a sociedade e para a polícia. Pablo Marçal, pelo jeito, anda bem próximo mesmo do PCC. Aquele PCC que ele acusa de ser parte do PT, parte do PSOL e assim por diante. Pablo Marçal que tem feito uma estridência, com muita estridência, os seus ataques a todo mundo, como se isso fosse garantir para ele voto. Eu sei que garante alguns, mas talvez o Pablo Marçal não entendeu ainda que não funciona assim a política. O Pablo Marçal, que talvez saia dessa campanha preso ou com muitos processos para responder, talvez por não ter saído preso, por ter prescrito lá em 2005 aquele crime que ele cometeu contra pessoas pobres como nós, correntistas de bancos. Pois é, ele não roubou banco, ele roubou pessoas como nós. Ele dava golpe em pessoas como a gente, não em banqueiros, não no banco. Se fosse no banco, eu particularmente até diria, você é criminoso, mas eu não ligo. Mas quando vai para as pessoas, para os indivíduos, para as pessoas que sofrem, que trabalham, e aquele ladrão era um ladrão de trabalhadores, roubava pessoas, ou senhas das pessoas trabalhadoras, aí sim, aí eu acho que é bandido mesmo, e esse bandido não devia ter nem estar mais solto. Mas de qualquer forma pode ser que aconteça. Pego aí agora, parece que o Pablo Marçal, além de ter o Avalanche como amiguinho, que salvou lá o André do Rap, que tirou um monte de amigos do PCC, dos esquemas, das prisões e assim por diante, o Avalanche parece que tem um irmão também que o Pablo Marçal andou visitando nas comunidades, tirando fotinhas. Tem uma fotinha aqui dele muito bonitinha com o irmão do líder do PCC. Parece que a boca fala o que o coração não consegue esconder. O amor do Pablo Marçal é mesmo pelo PCC. Opa, deu até rima. Eu acho que eu vou mandar lá para a campanha dele, para ele usar como jingle, né? Olha que legal. O coração fala o que a boca não consegue esconder. O Pablo Marçal gosta mesmo, de gente, da galera do PCC. Olha isso, eu acho que dá um jingle muito legal. É bom a gente lembrar disso. Pois depois de chamar o Dino de traficante, depois de falar que o Dino atendeu a dama do tráfico e aquela coisa toda, parece que o Pablo Marçal está mais enroscado do que a gente imagina. Ele gosta. Eu tenho certeza que isso aqui é muito legal a gente lembrar. Pois é. Outra coisa que aconteceu isso, parece que o Elon Musk continua tentando intervir nas relações internacionais, nas relações externas dos países, na política externa dos países. Parece interna, principalmente, né? Pois na conversa com o Trump agora, ele fez uma entrevista com o Donald Trump, lá no X, no X, Twitter. Pois o Elon Musk disse que armas nucleares, gente, dane-se, eu não tenho problema, não me assusta. Eu, inclusive, comi brócolis cultivados agora da região de Fukushima, onde teve aquelas explosões, né, das usinas, e essas explosões aí contaminaram boa parte do solo da região ali, mas também teve uma nuvem radioativa e tal, e perguntado na época sobre isso, ele falou que não tinha problema, eu tenho até comido, eu fui até lá, voei até lá para comer as plantas daquela região. A gente sabe que não contaminou toda a região, todo o Japão, mas aquela região muito próxima ali da usina ficou muito contaminada. Não quer dizer que ele comeu planta daquele local da usina, ele pode ter comido da região que fica mais distante. É muito simples isso. Mas esses covardes adoram alardear esse tipo de coisa. Junto com Trump, ele até desprezou mais de 200 mil mortes que aconteceram lá na Hiroshima e Nagasaki, com os Estados Unidos explodindo uma população que já estava rendida. A gente não pode esquecer que, historicamente, 3 dias antes, o Hirohito, que era o
imperador japonês, já tinha se rendido, já tinha deixado claro que a rendição dele. Os Estados Unidos comprometeu-se a impor um castigo ao Japão para poder testar suas bombas. Exatamente isso. Não só testou essas bombas no mar e destruiu as ilhas de Bikini, no atol de Bikini, como destruiu aquele ambiente ao redor, mas eles preferiram destruir vidas. Mais de 210 mil pessoas morreram e muitas outras ficaram severamente comprometidas em suas saúdes e morreram depois de algum tempo pela radiação. Pois é, os Estados Unidos é isso, é só morte, é só desespero e é só inferno que eles colocam na vida das pessoas. Elon Musk também não é diferente. Elon Musk é a cara do americano médio, burro, estúpido, e aí acha que pode fazer qualquer coisa e que os Estados Unidos pode e deve fazer qualquer coisa. Eu acho estranho isso, mas infelizmente está aí. Opa, o Moretti está falando que está aposentado e carente. Puxa, Moretti, não dá para fazer nada, meu amigo. Eu sugiro que você converse com aquele pastor que eu estava apresentando aqui agora há pouco, aquele obreiro que vai resolver suas coisas aqui, tá? Fica de olho aí. O Moretti já foi, já. Eu acho legal pensar nisso. Então, o Trump e o Musk são o supra-sumo da estupidez americana, e estavam os dois juntos falando abobrinha e é muita merda. É bom ficar de olho no que está acontecendo no mundo e saber que essa gente só está aqui para atrapalhar o planeta de desenvolver de uma forma mais coerente, menos violenta e mais pacífica, né? Pois é, parece que eles gostam mesmo de guerra e de, segundo o Elon Musk, se acontecer mais algumas bombas serem usadas, dane-se, não é um problema isso, não assusta ele não, mas assusta quem vai morrer, né? Eu acho que é importante lembrar disso. Pois é, William, eu acho que caiu lá no colo do pastor, o Moretti, eu acho que foi isso que ele fez, coitado. E aí, ó, gente, quem sabe que depois do dia 7 de outubro do ano passado, eu tenho falado muito da minha preocupação com essa escalada dos conflitos ali na região, não simplesmente com o genocídio principalmente, eu tenho falado, eu tenho exposto isso na minha vida pessoal, no meu dia a dia, nas minhas redes sociais. Se vocês olharem todas as minhas redes sociais, você vai ver que eu falo todos os dias, se não todos os dias, quase todos os dias, contra o massacre, o genocídio cometido por Israel em relação aos palestinos. Mas aqui eu também lembro que lá no dia 7 ou 8 eu já estava falando que ia escalar, que Israel ia escalar de uma forma perigosíssima essa guerra, né? E agora vai ser uma guerra. Se até então era só genocídio, covardia, vagabundagem, banditismo e safadeza do governo sionista, agora aqui está uma escalada muito perigosa. O Irã, que tem ali muito mais potencial ofensivo do que Israel em termos de soldados, pois parece que está agora se movimentando, fazendo exercícios militares, e isso pode ser um prenúncio porque pode vir aí. O Irã, que tem sido extremamente maduro na sua tomada de decisão. O Irã, que lá em 2023 já deveria, de acordo com o próprio direito internacional, por ter sido agredido dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio Estado, da sua soberania, já poderia ter revidado Israel, e ele fez o que fez, mandou uns dronezinhos lá, já avisados, drones lentos, mísseis lentos, tudo isso aí foi para mostrar para Israel que não passasse dos limites. O que Israel fez? Passou dos limites, foi lá dentro de Teherã e assassinou um dos aliados do Irã. Não importa se você gosta do Ranier, não importa se você gosta do Sinvar, não importa se você gosta da guarda revolucionária iraniana, não importa. É a vida daquelas pessoas, é a cultura daquelas pessoas e eles vão se resolver. O problema todo é que Israel está intervindo direto, e Israel está longe para caramba do Irã, mas ele precisa provocar para os Estados Unidos para ter uma possibilidade de fazer uma guerra grande e gastar muito dinheiro e bancar a indústria armamentista. Os Estados Unidos usa Israel da mesma forma que Israel usa os Estados Unidos. Infelizmente, uma junção ali de gente que não vale nada, né? O governo israelense e o governo americano não vale nada, nunca se valeram. E eles vão sempre lutar para poder destruir e tomar coisas dos outros, como está acontecendo, como foi desde a implantação do Estado sionista, da incursão, da inserção, até agora, né? É uma simbiose, exatamente, William. É uma simbiose que os dois ali acabam tirando um do outro energia, um do outro dinheiro, um do outro, e bancando seus desvios, né, humanitários e esses desequilíbrios que eles provocam. É bom lembrar disso aqui. Então, o Irã
parece que não quer ficar quieto. Os Estados Unidos está fazendo de tudo para colocar um pano quente, mas não está rolando. E já foi avisado que em um momento ou outro Israel vai ser atacado pelo Irã. E eles não estão brincando. Enquanto a mídia nossa joga toda a culpa do Irã em cima do que o Hezbollah faz, o Irã mesmo, o Estado iraniano, não atacou até agora Israel. E é uma preocupação que eu tenho. Eu sei que o povo israelense está pagando pelo governo que tem. E eu sei também que boa parte dos israelenses, segundo o Filkstein, que é um judeu, é uma pessoa que é da comunidade judaica, estava levantando aqui em alguns vídeos, ele tem algumas pesquisas, né, teve acesso a algumas pesquisas que mais de 60% dos israelenses, 65% se eu não me engano, apoiam que os palestinos nem devam receber ajuda humanitária. Então, assim, tem muita gente lá que também não tem nenhuma empatia, nenhuma compaixão. E aí eu não quero dizer que elas têm que ser varridas da terra, mas de qualquer forma estão apoiando o que pode levá-los à destruição. E aí o Irã está mostrando isso aqui. Isso é um problema. E eu não gostaria de ver o sofrimento do povo israelense, como não gostaria de ver o sofrimento do povo palestino, que eu sou extremamente contra, eu sou extremamente crítico. E eles adoram, pelo jeito, bancar os idiotas como tem bancado lá. Os colonos que têm destruído ali, as famílias palestinas na Cisjordânia, onde não tem Hamas, parece que também não estão ligando muito não. Até os Estados Unidos sancionou mais de 40 desses colonos, desses caras que estão roubando, estão invadindo, estão matando os colonos, torturando palestinos na Cisjordânia, esses colonos que são ilegais dentro da Cisjordânia, que estão roubando as casas e as terras. Pois é, eu acho que é importante a gente lembrar isso aqui. Vale a pena sempre pensar nisso. O Irã é um Estado soberano. Nós não devemos dizer para os Estados soberanos como eles devem agir internamente. Quando eles passam dos limites na política externa, aí é outra coisa. A discussão e a tentativa de resolver isso a partir do diálogo é imprescindível. É o que o Brasil faz. A diplomacia brasileira sempre foi pautada nisso. Mas agora, pelo jeito, o Irã não está muito afim de esperar, né? De aguentar mais os ataques que foram cometidos. Podemos esquecer que o Líbano tem sido atacado desde o início, sempre foi atacado pelo Israel. Quando Israel queria, eles atacavam o Líbano, matava gente lá, matou jornalista, matou gente de TV, matou pessoas libaneses que não tinha nada a ver, dizendo que estava atacando pessoas que eram ligadas ao Hamas, né? Nós não podemos esquecer que eles mataram o embaixador iraniano lá no Líbano. A gente não pode esquecer que Israel cometeu todo tipo de atrocidade e praticamente toda semana eles se envolvem em um ataque dentro do Líbano, dentro do território libanês. Então ele está ultrapassando todas as possibilidades, todos os limites da soberania dos estados ali na região. O Egito, que no início lá de outubro, eles também atacaram o Egito, ferindo soldados egípcios dentro da fronteira egípcia. E o Egito não fez nada. A Jordânia, que também falou para Israel tomar cuidado, que estava ultrapassando ali alguns limites da sua territorialidade. A Síria, que foi atacada em Damasco em outras cidades importantes, dentro da capital da Síria foi atacada. Então, a gente está falando de um Estado que acha que pode tudo. Não é um Estado, na verdade, porque eles sequer deveriam estar ali na Palestina. Mas, de qualquer forma, se vocês pegarem os nomes aí, tem algumas pessoas que andam levantando os nomes, esses caras sequer são israelenses, nasceram lá, tem todo nome, ou nasceram fora de Israel, né? Tem tudo nome de polonês, são pessoas que são judeus, que é uma etnia religiosa, não territorial, e não nacional, e que vieram de outros países, ou seja, vieram usurpar um Estado que já existia, onde o povo já existia há centenas de anos lá, né? A cultura já existia há centenas de anos, e roubaram essas pessoas aí. A gente sabe como funcionam essas questões, né? Então vale a pena a gente lembrar. A Zima está falando aqui, a Kathleen, opa, Kathleen, seja bem-vinda, Kathleen. Como diria um amigo meu que é humorista, Kathleen, sempre é legal a gente conversar com elas. Kat, vamos falar sobre isso então. Você, pelo jeito, está dizendo que é uma vergonha, eu também acho uma vergonha. Eu acho que você, então, deve se sentir extremamente envergonhada quando você tenta apoiar Israel. Veja, Kathleen, eu sei que a burrice e a estupidez não tem muito como a gente ajudar a eliminar.
mas a gente tenta aqui o tempo todo. Só para você saber, o Estado de Israel só nasceu a partir do terrorismo sionista desde o início do século passado. Foram vários grupos sionistas, e eu posso citar alguns para vocês aqui, para você perguntar. Procura aí, quem era o grupo Haganah? Procura aí quem era o grupo Irgun. Procura aí quem era a gangue ou o grupo Stern. Procura aí, você vai ver que vai ter muita coisa para você ficar chorando aqui, para a gente poder mostrar para você que você não sabe nem o que está fazendo acordado uma hora dessa, tá? Opa! Ei, obrigado, Gabriel. Gabriel tá falando também, elogiando aqui. Obrigado, Gabriel. Manda flor que eu prefiro, Gabriel. Seus elogios não servem para nada. Manda flores que eu prefiro. Manda diamantes que eu gosto. É brincadeira, Gabriel. Eu não peço nada disso, não. É brincadeira. Pode ficar chorando que a gente gosta. Gabriel, chora porque eu gosto de ver a choradeira dos idiotas, que eu curto muito, mas eu curto mesmo. E aqui eu queria lembrar para vocês que tem um prefeito aqui no interior acho que do Maranhão, Tutóia, o nome da cidade dele, e parece que parece que a Tutóia, que é uma cidade de 56 mil pessoas, gastou 2 milhões de reais em caixões. Opa, parece que tinha... O prefeito já é muito prevenido. Eu achei interessante, é um cara que faz um planejamento muito bom da cidade dele. Ele já está pensando para os próximos 50 anos, 100 anos, quantidade de pessoas que vão morrer. São mais de 690 caixões de luxo, pelo jeito, mas também todos os seus apetrechos ali, traslados, de 60 mil quilômetros de traslado. Isso dá para andar no Brasil de ponta a ponta pelo menos umas 10 vezes. Parece que o prefeito é muito prevenido. Eu gosto de pessoas prevenidas. Eu, como bom administrador, sempre falo isso. Parece que a gente precisa elogiar quando tem que se elogiar. O prefeito que fez uma licitação comprando caixões e quase ninguém morre naquela cidade, parece aquela cidade de Odorico, Paraguaçu. Se vocês não sabem o que é pesquisa, é uma obra que a Globo apresentou durante dezenas de anos. Pois é, o suco chamado Sucupira, a cidade dele, pois é, o Odorico parece que tinha uma vontade enorme de ver as pessoas, que alguém morresse para ele, como prefeito da cidade dele, de Sucupira, enterrasse alguém, ele já inaugurasse o cemitério. Parece que o nosso amigo prefeito aqui, que é do PDT, só para a gente lembrar, que a filha e o sobrinho, que são as pessoas responsáveis pela Secretaria de Saúde e de alguma outra coisa lá, os dois parece que conseguiram montar uma licitação que em menos de um ano conseguiu comprar 2,1 milhões de reais em caixões para a cidade minúscula, de 50 e poucos mil habitantes, que não deve morrer tanta gente assim toda hora. Mas eu acho que ele deve estar preocupado, coitado, depois da Covid, ficou assustado. Vamos já deixar estocado muitos caixões. Pode ser que ele já esteja esperando, inclusive, talvez assustado pelaquela mensagem, aquela entrevista que a OMS deu, falando que tem um vírus que é muito perigoso, que pode estourar a próxima pandemia a partir dele. Eu não sei qual que era o vírus, não fui atrás, mas tem um vírus aí que pode fazer isso. Parece que o prefeito aqui está preocupado com isso. Ao invés de cuidar da saúde das pessoas, o prefeito está preocupado com a vida pós-morte. E parece que é isso que ele está oferecendo. Talvez seja o prefeito certo, no lugar certo. E talvez um dia desse seja presidente desse país. Aí vai bater o Bolsonaro. Vai ser especialista em matar também. Pois é bom a gente lembrar disso aqui. O prefeito, então, vai ter que dar satisfação, provavelmente, porque o Ministério Público vai tocar nessa feridinha dele lá. Pode ser que a próxima eleição seja uma eleição que ele vá ter que trocar caixão por voto. Vou ficar de olho nisso aí, que é bom, é muito importante. O Gabriel está falando grande dia, não entendi, Gabriel. Qual que é o problema aí? Eu acho que o Gabriel está falando grande dia, sabichão, e ele só sabe falar, elogiar. Eu gosto do Gabriel. O Gabriel elogia a gente aqui, eu gosto disso. Olha aqui outra coisa que é muito importante. Dentro da justiça, eu sempre fui um crítico da justiça brasileira, mas da justiça, como eu chamo aqui, justiça burguesa, eu sempre fui um crítico. Por mais que às vezes a gente perceba que a justiça é feita em algumas situações, mas muitas vezes não. E quem paga sempre quando a justiça, mesmo quando ela é feita, são pobres.
porque ricos nunca têm justiça para eles, nunca é feita justamente a justiça que deveria ser feita, que é feita para os pobres e não é feita para os ricos. É por isso que eu sou um crítico da justiça aqui. Mas, de qualquer forma, parece que tem gente que está caindo. O filho do juiz do direito lá do TJ de Goiás, um desembargador, provavelmente foi afastado porque ele entrou na conta dele em um ano 1,9 milhões de reais. 1,9 milhão de reais. Pois é, no período de 6 meses, né? Em menos de um ano o cara conseguiu 1,9 milhões. Só que se esse cara fosse um empresário, trabalhador, que não sei o quê, tudo bem, não era um problema. O problema todo é que parece que o cara não é esse trabalhador, esse empresário. Parece que tem coisas aí que o juiz vai ter que responder. Fora isso, tem um histórico nessa reportagem aqui do Metrópolis, tem um histórico bem intenso dessas maracutais ou possíveis maracutais. Advogados que estão envolvidos aqui, parece que ele jogava todos os problemas que ele tinha para a vara onde esse juiz passava. O juiz, que eu acho que chama Denilton, parece que tem problemas aí para resolver. A juíza que resolveu permitir essa investigação, esse inquérito, parece que resolveu também que ia mandar o juiz ficar quietinho lá no canto dele enquanto a investigação era feita. A juíza mandou o juiz explicar. A situação que chamou a atenção é que, de acordo com o COAF, ele não tem renda, ele não tem como fazer essa movimentação tão grande dentro da conta dele. Eu acho que é importante a gente lembrar disso aqui. Olha só que doido. Na semana passada, não deu tempo, mas nós tínhamos uma reportagem de um juiz que estava ficando bilhardário já, brincadeira. Tinha comprado, em menos de um ano, terras que valiam mais de 33 milhões de reais. E esse cara, pelo jeito, está com problema também. Eu acho que os juízes estão começando a pagar pela sua incapacidade de fazer justiça. Diria Rui Barbosa. Tem juízes que são incorruptíveis. Ninguém os convence a fazer justiça de verdade. Pois é, Rui falava isso, eu realmente acho que é importante lembrar disso. Pois é. E aí o Eustáquio foi embora, coitado do Eustáquio. O Eustáquio começou a choramingar aqui e já pulou fora. O Jorge já sentou o dedo nele também. Parece que aqui, eu acho que aqui é onde os bolsonaristas vão adorar falar. Parece que os bolsonaristas hoje estão pedindo o impeachment agora de verdade do Alexandre de Moraes. E por quê? Por uma coisa muito importante, muito perigosa. O Alexandre de Moraes cometeu um crime tenebroso. E eu acho que os bolsonaristas estão desesperados por causa disso. Quem leu a reportagem da Folha vai perceber que o Alexandre de Moraes era do TSE. E depois voltou para o STF. E durante esse tempo ele manteve colaboração do TSE, que é a Justiça Eleitoral, faz parte também do Judiciário, com o STF, que é a Justiça Geral, que coordena a justiça de forma geral no país. É o poder do Judiciário, é quem coordena, quem regulamenta um monte de coisa no Judiciário também. Pois é, o Alexandre de Moraes está sendo defenestrado pelos bolsonaristas porque ele usou provas, ele usou um serviço de identificação de comunicação, né, de informação, falsas informações, lá do TSE para basear a derrubada de página, como Constantino, Duval e assim por diante. Eu acho que eles vão pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. A dúvida é, será que são tão idiotas para passar mais uma vergonha? Pois é. Lógico que eu volto a dizer aqui, em nenhum momento eu tenho admiração por Alexandre de Moraes. Não, não tenho. Mas, de qualquer forma, vale a pena a gente lembrar que o Alexandre de Moraes tem feito, inclusive, um trabalho que, por mais que eu tenha sempre um pé atrás em relação a tudo que o Alexandre de Moraes faça, tem sido um trabalho importantíssimo para mostrar que você não vai ficar impune se tentar destruir o país, como estão tentando fazer na Venezuela desde sempre, desde os últimos 30 anos, desde quando Chávez chegou no poder, desde quando houve uma mudança radical nos investimentos que saiu da nobreza, da burguesia mais vagabunda, estúpida que a gente tem na América Latina, para a pobreza, para os pobres. E é por isso que o Chávez nunca caiu durante todos os anos que ele ficou no poder. O povo o manteve e brigou a retornar com ele no poder quando ele sofreu o primeiro golpe, nos primeiros 3 dias de governo, lá em 99, só para vocês saberem. O Maduro, talvez, e aí eu não confio no Maduro, e eu também não tenho nem que falar que eu confio ou não nele, quem tem que confiar lá é o venezuelano, e eles que tem que resolver isso, mas de qualquer forma, foi eleito
o sistema de justiça, da mesma forma que aqui no Brasil, foi atacado pelo bolsonarismo, lá está sendo atacado pelo corinismo, né? Pela extrema-direita, pelo que tem de pior lá. Se pegar o cara que venceu, era um cara que tem um monte de denúncias internacionais, quando ele era o segundo homem na embaixada lá dentro da Nicarágua, se eu não me engano. Só para a gente entender que tipo de pessoas tem lá, que ajudou a matar milhares de pessoas em outro país, coordenando grupos de extermínio por lá. Pois é, não tem gente muito boazinha lá na extrema-direita, como não tem aqui. Parece que os bolsonaristas, de qualquer forma, têm ficado muito preocupados com o Xandão. E parece que já estão chamando, inclusive, Vaza Jato do Xandão. E eu gostei da ideia. Veja, se o Xandão fez a mesma coisa que o Moro e todo bolsonarista aplaudiu, e agora? Não é um contrassenso? Pois é, enquanto a pessoa que é usada, ou que é atacada, ou que é o alvo, são pessoas que eles não gostam, eles aplaudem, mesmo que a injustiça seja maior. Mas quando a coisa usada da mesma forma, eu não estou nem dizendo que houve a mesma forma, tá? Estou dizendo que se for, aí eles acham que tá tudo errado, que o Xandão tem que ser caçado. Pois é, se, e somente se, a Vaza Jato do Xandão existe, então a Vaza Jato do Moro também existe. Mas vocês não aplaudiu o Moro, tudo que ele fazia? Eu achei muito esquisito isso. São dois pesos e uma medida? É assim que funciona? Pois é, parece que tem problemas aí na cabecinha dessas pessoas. Sugiro então que a gente repense. Os bolsonaristas eram a favor da Vaza Jato? Ou eram contra a Vaza Jato? A Vaza Jato, só para a gente saber, era aquela operação que começou, inclusive, com a divulgação das conversas do Moro do Dallagnol, do juiz ladrão e da quadrilha do Ministério Público Federal. Só para a gente lembrar disso, né? Então, acho que é importante lembrar disso aqui. Os bolsonaristas, então, estão falando que agora tem uma Vaza Jato, porque a Folha divulgou, segundo eles, uma mensagem que o Xandão estava enviando mensagens. O Xandão não era exatamente o Xandão, mas o juiz instrutor, é o cara que auxilia diretamente o Supremo, ou os ministros, estava enviando e pedindo para o cara do TSE que trouxesse e que montasse o seu relatório, um relatório que baseia o inquérito. São coisas totalmente diferentes. Eu sei que o bolsonarista está chorando aí porque não entende nada do que está acontecendo, mas eu gosto de falar sobre isso. Então, o inquérito é a investigação, né, que foi mandada para o STF, lógico que eu acho que o Xandão tem que tomar cuidado, porque às vezes parece que ele dá umas canetadas que, né, mas segundo ele tem sempre base na legalidade. Só para a gente não esquecer, tem alguns juristas que eu gosto muito, o Mairovitch, por exemplo, que o Mairovitch fala que se o Xandão fez isso, tem que sim ser caçado, né? O Mairovitch é mais taxativo, inclusive, ele fala que deve ser caçado. Por outro lado, tem o Lênio Streck, que foi promotor de justiça, que é um dos juristas aí que é super respeitado e super ouvido aí pelas mídias, que está dizendo que não houve ilegalidade nenhuma. E olha, ele era promotor, é um cara que tem o conhecimento do processo da acusação, que a PGR aceitou, inclusive. Se a PGR com Aras aceitou, por que então o Aras, o bolsonarista, o que sentava em cima de todos os processos, por que então os bolsonaristas estão aplaudindo que o Alexandre de Moraes pode entrar num impeachment? Veja, o próprio bolsonarista que estava sentando em cima de todos os inquéritos contra o Bolsonaro aceitou os pedidos da ação e assinou junto com o Alexandre de Moraes a continuação da ação. Parece que tem alguma coisa que está errada aí com esse olhar das pessoas sobre o que está acontecendo. A Vaza Jato do Xandão, pelo jeito, vai ser uma Vaza Jato que vai vazar e vai dar água. Somente mais, se for real que o Xandão passou dos limites da legalidade, que ele pague por isso. Talvez não com impeachment, porque eu acho que isso não vai dar, mas que ele perca ali, ou que ele derrubem essas ações, e aí ele reconstrua as ações, ou a Polícia Federal reconstrua novamente as ações, as investigações, para chegar no mesmo local.
O que eu percebi, por exemplo, que pegaram como exemplo foi o Constantino. Um monte de falácias, um monte de mentira, um monte de fake news, um monte de vídeo do Constantino foi levantado pelo pessoal do TSE, que tem um grupo de identificação de fake news lá dentro, que foi criado lá dentro, e era isso, por isso que o Alexandre de Moraes, o juiz instrutor, né, do Alexandre de Moraes, pedia direto para o pessoal desse grupo, e é disso que está se tratando. Não houve nenhuma prova buscada com ilegalidade, pelo que eu entendi. Mas houve aí essa interlocução do Poder Judiciário com o Poder Judiciário. Veja, a gente não está falando da acusação que é o Ministério Público, que era o Aras. A gente está falando que o TSE, que é uma instância do Poder Judiciário, falando com o STF, que é a principal instância do Poder Judiciário. Eu fiquei preocupado. Particularmente, eu fiquei preocupado. Onde está a cabeça dessas pessoas que conseguem pensar que uma relação dessa, porque o Greenwald, um americano que está aqui, eu não estou nem falando mal dele, ele só faz o trabalho jornalístico dele, diz que o Alexandre de Moraes não faz as coisas do jeito que deveria ser feito. O Glynn é advogado também nos Estados Unidos, mas parece que ele não entende muito da lei brasileira. Parece que ele precisa estudar ali para poder entender melhor. Mas pelo que eu entendi, do que eu li nas reportagens que eu li, não tem uma ilegalidade, a não ser que tenha alguma coisa no ordenamento jurídico que proíbe que o judiciário troque com o judiciário informações. É estranho, mas pode ser que tenha, vai saber, né? E eu gosto de lembrar disso aqui. Outra coisa que é importante a gente lembrar aqui Então, Meg, o problema todo é que as pessoas acham que o Moro podia fazer qualquer coisa, porque o objeto do ódio das pessoas era o PT, era o Lula. E aí ele podia destruir tudo ao redor para chegar no Lula de qualquer forma. E aí quando caiu todos os processos do Lula por conta disso, por conta do lawfare, por conta de provas que não eram reais, o próprio Moro disse que ele jamais disse que o Lula era dono do triplex ou qualquer coisa assim, no próprio processo, parece que eles ficam infelizes quando o inimigo é outro, né? Parece que o inimigo são os bolsonaristas agora. Então, eu acho que vai pegar. Pois é, Samuel, eu também acho, né? Agora veja só, eu imagino que você tenha pensado a mesma coisa ou tenha cobrado da mesma forma quando o Moro fazia as parcialidades dele, né? Eu acho que a gente tem que ser sensato nesse momento. Então, também acho que tem que ser imparcial. Por isso que é o Poder Judiciário. Ele não pode tomar por ato de ofício, salvo algumas raras exceções, mas ele tem que ser provocado para poder tomar as decisões que ele toma. O Jandão tem sido provocado pelo próprio PGR, pela própria PGR, mas também pelos partidos que estão entrando com pedidos de ação contra determinadas situações, né? Então tem um monte de gente provocando aí. Agora, tomar as dores, tomar as decisões como investigador, como, como verdugo, como juiz e verdugo, eu acho que já não é o papel do judiciário. Ele tem que se manter imparcial. Mas eu não sei se tem parcialidade aí também. Volto a dizer, pelo que eu li nas reportagens, ele simplesmente estava pedindo para um grupo que foi criado para poder investigar as fake news, as informações falsas que eram colocadas na internet, para poder passar para eles justamente isso, né? Esses dados aí. E o relatório dessas questões aí, né? Pois é. Então, Adriano, pelo jeito não vai dar para dizer muita coisa, não. A gente vai ter que esperar. Pois é. Eu acho que os bolsonaristas vão só passar vergonha e vai sumir daqui a pouco da mídia isso. Mas é bom lembrar, né? Então, que bom. Nossa, o Paulo chegou aqui. O Paulo é um cara extremamente importante, flamenguista, e pelo jeito é tão tapado quanto os bolsonaristas que aparecem por aqui. Paulo, chora não, que a gente gosta de ver você sofrendo aqui. Paulo, chora. Exatamente, Jorge. O problema todo é que essa gente aí, agora vocês vão ver que vão ter vários ataques, né, em relação às bets da vida aí. Até então, as pessoas estão cobrando que o governo libere os cassinos e os jogos, né? Mas depois o bicho vai pegar, né?
o Paulo tem um problema sério de cabeça, né, né, Meg? Parece que é um problema mental sério, mas fazer o quê? Poxa, pois é. Deixa eu falar uma coisa, Adriano. Primeira coisa que é a burrice, não permite que você veja, é que não existe dentro do sistema capitalista um judiciário que seja pró-esquerda. Não existe isso. Isso é uma burrice extrema. Pega para ver, por exemplo, que depois de ter roubado a Americanas, por exemplo, 2 anos depois, o Lehman foi preso, o Sucupira foi preso, o Telles foi preso. Não, cara, deixa de ser burro. A justiça só serve a quem manda no país, são os ricaços daqui. Tem que ser muito burro. E esquerda e caça não existe, idiota. Primeira coisa é a estupidez de não saber nem o que é esquerda e direita. E eu tenho certeza que você se acha de direita. Pois é verdade, viu, Adriano? Obrigado. A sua capacidade de discernimento também parece que é muito ruim, Adriano. Desculpa, mas eu acho que a burrice não tem preço. E aí, você de camisetinha verde e amarela mostra muito bem pra gente de onde você veio, né? Vai fazer o quê? Outra coisa que aconteceu hoje aqui, o Adriano já foi mesmo, né, Jorge? Outra coisa que aconteceu aqui é isso aqui, ó. Eu ri, mas eu ri porque foi cômico mesmo, não foi maldade, coitado. Um candidato a vereador lá no Rio Grande do Sul, lá de onde o Adriano, que estava falando as abobrinhas aqui, veio, declarou ter 40 trilhões de reais em bens. E, coitado, teve que correr atrás quando o pessoal percebeu que ele não era melhor e mais rico que o homem mais rico do mundo. Pois brincando, a gente está falando que ele teria que ter pelo menos 35 vezes mais dinheiro do que o Arnaud. O Arnaud, que é dono das marcas mais caras do mundo, né, das marcas de moda mais caras do mundo, tem lá 239 bilhões de dólares. Esse aqui tem 40 trilhões de reais. Mas, coitado, parece que ele queria dizer que era só 400 mil reais que ele tinha na conta dele ou em um imóvel dele, coitado. O vereador aqui, né, de Canoas, declarou à justiça, então, que esse dinheiro aí, ele tinha essa grana. Provavelmente assustado que poderia ser assaltado, ser roubado, ser sequestrado, correu atrás e pediu desculpa. Está tentando resolver agora. Vai ter que mudar a declaração de imposto de renda dele lá no TSE, porque senão nós vamos ter o cara que mais vai ganhar dinheiro na campanha, mais vai usar dinheiro na campanha, porque é muita grana, não precisa de dinheiro de ninguém mesmo. Eu não usaria dinheiro do Estado para fazer campanha com 40 trilhões no banco. Eu acho que é legal ficar de olho desse cara aqui, né? Opa, o Paulo falou assim, povo burro que eu quis dizer e o da direita. Eu não entendi nada, pelo jeito inteligência não é seu forte, Paulo. Chora, que a gente gosta. Não entendi nada, mas tudo bem. Você estava falando que o povo da direita que é burro, eu não entendi. Eu espero que tenha sido isso. Se for isso, tudo bem, seja bem-vindo. E aqui eu queria lembrar que o capitalismo parece que anda batendo na bundinha do Donald Trump. O capitalismo que derruba e coloca pessoas no lugar de quem foi derrubado. Parece que o Trump andou perdendo muita grana. Desde a semana passada parece que foram 350 milhões daquela empresa que ele gravou, ou que ele criou, aquela empresa que ele criou para poder competir com o X, quando ele foi expulso lá do X, né, lá do Twitter. Ele foi expulso do Twitter lá em 2018, lembra? Pois de lá para cá ele criou a Truth, verdade, Verdade Mídia. A Truth Media, a rede social criada por ele, parece que subiu bastante quando ele retomou a sua campanha para presidente. Depois parece que despencou. Tem perdido bastante aí. Desde 2019, 2020, quando foi criada, a Truth Media subiu bastante, que as pessoas acreditaram nele, e parece que de lá para cá só tem ido ladeira abaixo. Só numa semana foram 350 milhões. O Trump parece que com os 4,2 bilhões de dólares que ele tem, ficou um pouquinho mais pobre, coitado, né? Vamos esperar que isso aqui ainda pode dar muita coisa. E por que caiu? Porque o Elon Musk levou o Trump para fazer entrevista, o Trump de volta. O Trump que ganhou muita grana, poderia ter ganhado mais grana com a rede social dele, ficando fora do Twitter ou do X, parece que ele voltou para lá. Trump, pelo jeito, esqueceu das normas do mercado.
Se as pessoas saíram do X por causa dele, se ele voltou, as pessoas também vão voltar para o X. Uma estrutura maior, uma mais conhecida, mais desenvolvida, com certeza ninguém vai ficar na truth media. Pois é, eu acho que o Trump deu um tiro no pé e vai apanhar por isso. Pois é, as pessoas que investiram agora estão perdendo dinheiro nas empresas do Trump. Pois é, eu entendi agora. Agora entendi o Paulo. Eu estava pensando que ele estava falando que o pessoal a gente que era burro porque ele era de direita. Desculpa, Paulo. Legal. É verdade, Paulo. Agora eu entendi que eu tenho que trocar de óculos. Tá bom. Desculpa aí. Eu achei que você estava falando outra coisa totalmente diferente, porque você veio exatamente na sua fala, foi exatamente numa hora que eu estava falando uma coisa e pelo jeito foi meio contra aí. Mas tudo bem. Seja bem-vindo. E aí, eu queria lembrar aqui que... Lembra que eu falei agora há pouco da ONU, a ONU querendo intervir na Venezuela? Pois é. A ONU e a União Europeia condenam uma oração do ministro israelense lá na esplanada das mesquitas. Ninguém liga para a ONU e para os Estados Unidos, nem para a União Soviética, quando eles querem afrontar qualquer pessoa. E aí eu tenho falado bastante desse cara aqui. Isso aqui é o pior dos seres humanos que tem dentro do Estado israelense. Pois é, só para a gente não esquecer. O Ben-Gvir, o Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional lá do Estado sionista, assassino e genocida de Israel, é um dos piores incentivadores, dos maiores incentivadores do massacre lá dentro de Gaza. Pois é, esse tipo de gente aqui tem levado os colonos a baterem, espancarem, torturarem, matarem pessoas lá na Cisjordânia, tomarem as casas, os animais, os pastos e as plantações dessas pessoas. Esse mesmo cara aqui, ele também tem falado coisas que são bem prejudiciais. O que ele fez? Eu, particularmente, todo mundo sabe que eu não concordo, eu não tenho religião e não acredito em nada dessas sandices que essas pessoas fazem. Mas, de qualquer forma, eu respeito cada um na sua escolha. O Ben-Gvir tem feito uma coisa que é extremamente perigosa. As duas religiões, né, o Islã e o judaísmo, eles não se batem, eles não se topam. Eles acham que cada um deles são a religião principal, como o cristianismo também aqui no Brasil, que os evangélicos pregam, que só tem a religião deles, só tem o Deus deles. E é assim que funciona na cabeça também desses dois grupos religiosos. E por conta dessa situação conflitante, apesar dos três, né, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo terem vindo do mesmo pai, Abraão, essas religiões abrâmicas, eles têm esses conflitos de quem é que é o Deus, se é o Alá ou se é o Deus Jeová, lá dos judeus, ou qualquer outro nome que os judeus deem, né? O Ben-Gvir, sabendo disso e sabendo que historicamente, dentro dos locais sagrados do povo muçulmano, né, dos muçulmanos, dos islâmicos, você não pode usar aquele solo, aquele espaço sagrado para poder fazer orações da sua religião, principalmente no caso do judaísmo. Ele foi lá, levou um bando de vagabundos sionistas e fez exatamente essa afronta contra um lugar sagrado dos árabes, dos muçulmanos, dos islâmicos, só para saber. E aí é muito importante a gente lembrar disso. Isso que é uma provocação para aquele povo inteiro que não faz isso. A gente já viu aqui vários vídeos, se vocês quiserem acompanhar por aí, tem vários vídeos aí de soldados tentando destruir, fazendo uso nas mesquitas, dos espaços sagrados para o Islã, de orar, de levar bandeiras, de levar símbolos judeus para lá, os judaicos, né, vamos dizer assim. E aí eu acho importantíssimo lembrar que o desrespeito do sionista é com o mundo, com a humanidade, não é com religião, não é com pessoa, uma determinada pessoa, é com a humanidade. O desprezo que eles têm, como eles sempre dizem, que são o estado mais moral do mundo, como eles sempre dizem que eles são as pessoas mais éticas do mundo, parece que demonstra cada momento que eles têm uma ação, que a gente vê as ações dele, que não passam de porcos sem nenhuma capacidade, nenhuma de empatia ou de estar vivendo em sociedade com os outros povos.
parece que o sionista não deveria ter esses espaços que os Estados Unidos têm garantido para eles, né? Pois é complicado. Mas vale a pena a gente ficar de olho. Ben-Gvir, então, é um dos piores sionistas que tem nesse momento lá em Israel e que tem destruído, inclusive, a imagem do povo israelense pelo mundo afora. A maioria das pessoas, a quantidade de pessoas que abominam hoje o sionismo não está escrito. E, consequentemente, você leva isso também para parte do povo israelense. Eu, particularmente, sempre tento separar isso aqui. Principalmente separar sionismo de judaísmo, que é a principal situação, mas até separar o povo que está lá hoje do povo judeu histórico. E aí vale a pena a gente pensar a partir daí. Sempre vale lembrar também aqui que o judaísmo não é uma questão de nascimento em território, um determinado território. O judaísmo é religião. E como etnia religiosa, eles mesmos colocam isso. Eles não têm direito a ter um Estado. Eles sabem disso. Os judeus ortodoxos falam isso o tempo todo. É só seguir aí os judeus, Vozes Judaicas pela Paz, é só procurar aí judeus pela democracia, só procurar os Naturei Carta lá de Israel, vocês vão ver que eles falam muito disso. Eles são contra o estabelecimento de um Estado nacional judeu, né? Ou, né, no caso agora, israelense. Por isso que eles separam, inclusive, isso. Né? Eu, particularmente, tenho aqui um cuidado de falar de israelenses e não de israelitas, porque israelita é aquele povo antigo que tinha na região de Israel ali, né, naquela região da Judéia, que eles moravam por ali. Mas hoje não tem mais. Foram expulsos, tiveram diásporas, várias diásporas durante todos os últimos 2000 anos, e essa diáspora tirou esse povo de lá. Só para a gente lembrar disso aqui. Então vale a pena ficar de olho nesse cara aqui, Itamar Ben-Gvir, que é uma das pessoas mais virulentas, mais perigosas, junto com Israel Katz, junto com Bezalel Smotrich e com o principal, que é o Netanyahu. Esse é perigoso ao extremo, tá, gente? Mas tem muito mais gente aí escondida por trás disso. Eu não sei se vocês lembram, mas o Pablo Marçal enriqueceu pra caramba. Em 2022, quando ele saiu candidato, tentou ser candidato a presidente, ele dizia que tinha 96 milhões de reais. Hoje ele tem, segundo a mídia, mais ou menos 220 milhões de reais. Só que o Pablo Marçal esqueceu de colocar uma empresa ali, parece que 10% do valor a declaração dele não foi colocada. Em duas empresas ali no caso, uma de 19 milhões, não colocou lá o valor da cota dele, e também parece que uma que tem ali 2,5 milhões de capital, ele também não colocou. Pablo Marçal, pelo jeito, está fazendo da mesma forma que fez, que trouxe uma investigação, inclusive, que ele está respondendo até agora, que está sendo investigado até agora pela Polícia Federal, que é de lavagem de dinheiro, na última campanha de 2022. Eita, será que vai acontecer a mesma coisa? Pode ser. A Polícia Federal está em cima já, provavelmente a mídia já colocou para ferrar aí, e o Pablo Marçal vai ter que responder essas questões daqui a pouco. O TSE pode ser que consiga mais tarde, inclusive, impugnar a campanha dele se ele não fizer a relação de bens reais que ele tem, né? Eu acho que vale a pena. Fora os carros de luxo, né, Jorge? Exatamente. O Pablo Marçal, pelo jeito, como todo picareta, ele sempre vai dar um jeitinho ali de esconder as coisas. E está fazendo isso, né? O Pablo Marçal tem feito isso para ganhar mais seguidores, mais alunos. Como ele disse, ele tem 1,5 milhões de alunos. Eu acho que tem muita gente idiota no Brasil que acredita nesse idiota aí, completo. Mas, de qualquer forma, vale a pena a gente ficar de olho. Pablo Marçal é o extremismo da direita, mas baseado no bolsonarismo. Pablo Marçal não passa de um bolsonarista da pior espécie, que usa tudo que é possível e imaginável para poder aparecer. O negócio dele é aparecer mesmo, que essa é a sacada. O Pablo Marçal é puro marketing digital da pior espécie, e ele usa bem isso. Não pode negar, não. Agora, parece que tem um processinho também aí que pode derrubar a sua candidatura, a sua pré-candidatura, já que, só para lembrar, eu estou prometendo bonés e brindes para quem entrasse no vídeo dele, criasse o vídeo dele, parece que ele está oferecendo dinheirinhos para as pessoinhas aí. Eu acho que é importante, né? Pois é. E o pior de tudo, Meg, é que a gente sabe que é declarado, né? A gente não sabe se é verdade. Mas se for verdade, ele deixou de declarar, mesmo com as coisas, quando ele diz que é verdade, ele deixou de declarar. Ou seja,
mente até mesmo, talvez, quando ele realmente não tenha esse patrimônio todo, né? Ele falava há uns 2 anos atrás que ele era bilionário. Não sei se dá para chegar com 200 milhões a 1 bilhão assim tão rápido, mas ele tem potencial pelo jeito. Picareta ele é, e bem picareta. Eu acho bom a gente ficar de olho nesse tipo de gente aí. Então o Pablo Marçal que está com probleminhas agora na justiça eleitoral, e parece que isso pode ser um probleminha grave daqui para frente para ele. Pois é, vamos ficar de olho, que eu gosto de ver essa gente sofrendo, muito, muito mesmo. E aqui, ó, uma das coisas que eu estava falando agora há pouco sobre o Irã, parece que tem um monte de situações que está acontecendo. O Irã, ele resolveu que não vai ouvir os Estados Unidos, a França, a Europa, pedindo, pelo amor de Deus, para não atacar Israel. Mas eu não entendi por que até hoje a França, a Alemanha, a Europa, o Reino Unido não falaram para Israel parar de matar crianças. É estranhíssimo isso. Então, enquanto Israel assassina pessoas, tem uma ou outra pessoa ali desse grupo que fala contra, que não é favorável, que até impõe ali algumas restrições a Israel, ele continua atacando, ele continua matando e ninguém impõe restrição nenhuma de verdade. Agora que o Irã quer simplesmente usar o direito internacional, gente, que é de retaliar o que foi feito a ele, agora parece que a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, parece que a Alemanha resolveram se juntar. A União Europeia agora é contra morte de pessoas no Oriente Médio. Enquanto são palestinos, parece que eles não ligam. Mas quando é a possibilidade de ter um ataque dentro de Israel, eu também não concordo, quero deixar bem claro isso, com mortes, com guerras, tá? Mas é o direito internacional que diz que o Irã tem direito, sim, de retaliar. E aí, porque foi atacado dentro do seu território. Como o Líbano tem direito, como a Síria tem direito e não tem feito, né? Atacado em suas bases mais importantes dentro da sua capital, Damasco, e as outras cidades importantes da Síria, ninguém respondeu até agora, com força. Né? Agora, em Beirute, no Líbano, ninguém fez nada, ninguém respondeu com força. Agora que o Irã está dizendo, olha, passaram todos os limites, vocês mataram o segundo homem forte da guarda revolucionária iraniana, eles não fizeram nada. Mataram mais o embaixador, eles não fizeram nada. E aí atacaram diretamente o território soberano de um país soberano, e aí eles mandaram aqueles mísselzinhos só para avisar. Nós sabemos se estão passando os limites, nós já avisamos. E agora eles não querem abrir mão de retaliar. De qualquer forma, se a gente for parar para ver, diferente de Israel, que qualquer coisa que aconteça, nem tem nada que aconteça em relação a um ataque ao próprio território, eles atacam o Líbano, atacam a Síria, atacam o Egito, atacam o próprio Irã, sem nenhuma provocação, o Irã tem sido muito condescendente nesse momento. Não que eu concorde que tenha que ter morte por conta de guerras, volto a dizer, mas de qualquer forma o Irã tem sido mais maduro dos estados ali no Oriente Médio. Eles podiam já ter jogado um monte de mísseis, e eles têm potencial para isso, é um dos maiores desenvolvedores de armas da indústria bélica no Oriente Médio, é o Irã, a gente não pode esquecer disso, e eles não fizeram. Eles não fizeram porque eles estão medindo as consequências diferentes de Israel, que faz sem pensar, como se fosse um bebê mimado por um pai vagabundo que é os Estados Unidos. Parece que sim. Parece que é um pai alcoólatra que está ali ensinando o menino a ficar alcoólatra e bater nos amiguinhos por conta disso. É os Estados Unidos e Israel. É a cara dessa relação aí. Pois é. E aí o Irã está dizendo que eles não vão deixar de fazer, mas eles vão fazer de forma pensada para não chegar a escalar mais a tensão. Mas Israel, tenho certeza que não vai aceitar qualquer coisa, mesmo que eles continuem atacando diretamente o Irã. Nós falamos aqui, para você ter ideia, de um grupo do Mossad que foi preso, 3 ou 4 homens do Mossad foi preso na fronteira do Irã, tentando enviar drones para dentro do Irã. Isso no ano passado, no final do ano passado. E até agora Israel não parou de fazer esses ataques, né? E os iranianos, pelo jeito, não estão aceitando mais as coisas, não. Isso pode dar ruim, muito ruim daqui para frente. Só para a gente lembrar. E aqui a gente viu várias vezes isso aí, mas a gente vai de novo começar a ver. Se durante esses últimos 8 meses os
palestinos foram forçados a sair do sul para o norte e do norte para o sul. Agora as pessoas estão sendo forçadas de novo a sair do sul, dos poucos que conseguiram voltar, os poucos que conseguiram voltar para os destroços que o sul virou, eles estão sendo forçados de novo a sair, a se deslocar para fora do sul de Gaza, porque Israel está atacando de novo. E todas as mesmas desculpas. Israel matou mais de 100 pessoas antes de ontem, com várias delas crianças. Tem vídeos aí na internet que são realmente bem complicados de ver, com muitos corpos de crianças destroçados e sangrando por conta do ataque àquela escola. São mais de 100 pessoas, dessas pessoas, pelo menos 20 crianças foram mortas, no mínimo, ali naquele ataque. Uma escola que é da ONU, inclusive, e a ONU não fala nada. Pois é, a ONU não tem direito de entrar na Venezuela, de falar na Venezuela e de falar de coisa nenhuma nesse momento, porque a ONU não serve para nada quando se trata de matança, de genocídio. Para que a gente vai ouvir a ONU falando de eleições no país soberano? Ninguém sabe, né? Ninguém vai querer fazer. E aí o Jorge está falando aqui que o Irã está fazendo exercício. Pois é, nós falamos disso agora há pouco, Jorge, e isso é um risco muito grande de escalar feio, porque quando você tira as tropas, é um movimento de exercício de tropa, é muito caro. Então por isso que não é toda hora que tem um exercício no Irã, né? É toda hora que a China faz exercício, mas eles só fazem mesmo para mostrar que estão dispostos a enfrentar tal inimigo, ou para mostrar, deixar claro, nós temos um poderio que talvez vocês não tenham. Os Estados Unidos, inclusive, uma das notícias que eu trouxe aqui, mandou 20 bilhões para Israel para poder começar uma guerra. Ou seja, os Estados Unidos está bancando literalmente essa guerra. E aí a gente precisa ficar de olho nisso. É sempre o mal do lado do mal, o sionismo do lado dos americanos, o imperialismo americano. Esse é o mal que o planeta ainda enfrenta, e é o pior que tem, só para a gente lembrar disso. Outra coisa aqui, então, que aconteceu hoje, parece que o nosso amigo Amorim, eu trouxe essa notícia aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões. O Amorim hoje, ele falou que talvez, ontem, né, que o Estado da Venezuela deveria pensar em fazer uma nova eleição que de uma hora para outra resolveria os problemas. Eu acho que foi uma fala muito infeliz do Amorim. Mas essa aqui foi uma fala extremamente importante e vale muito a pena acompanhar. O Amorim, que é hoje uma das pessoas que é um consultor, basicamente, do governo Lula em termos de política externa, que foi o melhor embaixador, sem dúvida, aí nos últimos 50 anos, pelo menos no Brasil, mas, de qualquer forma, o Amorim tem um conhecimento profundo das relações internacionais. O Amorim, então, ele falou que, por conta dessa relação conturbada com a Israel, suspendeu a compra dos blindados que iam ser comprados de Israel. Ia vir lá, Israel para cá. Mas, ao mesmo tempo, deixou aberto que a mesma Elbit, que é uma empresa israelense, pode fabricar aqui. E a gente pode comprar, se for fabricado no Brasil. Gosto dessa história? Odeio. Mas, de qualquer forma, é mais inteligente do que bancar a Elbit lá no território israelense, se aqui pelo menos pode ser que a gente consiga trocar aí tecnologia. Não que eu apoie. Qualquer empresa israelense, para mim, que o governo dependa inclusive dessa empresa, que faça parte desse morticínio, deveria ser boicotada ao extremo, né? Mas, de qualquer forma, ele acabou bloqueando a compra que ia ser feita agora pelo Exército desses blindados. Eu gostaria muito que cortasse relações com todas as empresas que tivessem impacto direto nesse morticínio, nesse genocídio lá. Mas aí não dá para esperar muito da política. E aí a gente vai ter que engolir o que eles estão colocando, né? Mas eu acho que foi uma decisão muito importante. Fora isso, como eu falei, eu não concordo com a fala dele de que tem que ter uma nova eleição na Venezuela, porque nós temos que dar pitaco lá. Não, ninguém tem que dar pitaco na Venezuela. Quem tem que resolver é o povo venezuelano. É disso que se trata essa situação lá. Pois é, e é isso que eles querem também, né? Que eles possam resolver tudo, né? Essa situação aqui da Rússia, e aí eu acho que vale muito a pena pensar. Gente, a Rússia que está aí naquela situação complicada com a Ucrânia está nessa situação complicada em relação à Rússia, que inclusive andou furando ali um bloqueio da Rússia e adentrando em quase 20 quilômetros para dentro do território russo, com a incursão, né? Não é uma invasão, mas uma incursão, porque você pega um pedaço de terra que não é muito grande e assume aquilo lá e ataca as vilas. Inclusive, o Putin estava dizendo que
esses soldados, possivelmente muitos deles mercenários internacionais, franceses, americanos, europeus no geral, estão criando situações muito complexas de violência contra a população civil. Aí a gente não viu nada por enquanto, mas de qualquer forma tem sido uma das denúncias do governo russo. Mas de qualquer forma, vale a pena ficar de olho nisso aqui. A Rússia, que hoje tomou a maior usina nuclear da Europa, da região ali, né, que é a Zaporizhzhia, parece que uma das torres dessa usina foi atacada durante a semana passada. E a Ucrânia imediatamente já saiu dizendo que a Rússia estava explodindo um local que tem um monte de soldados e profissionais da Rússia. Eu achei meio esquisito na hora, e é muito esquisito. A própria Rússia disse, olha, como é que a gente vai explodir uma coisa que a gente está usando, que a gente está ocupando? Não tem nexo isso. Quer dizer, se eu vou explodir isso aqui, se isso aqui realmente pegar fogo, morre todo mundo que é russo lá. Né? Que é um grande medo da Europa, que ali naquela situação aconteça um desastre com a usina nuclear e, consequentemente, esse desastre acabe afetando diretamente a Europa, porque está mais perto ali da Europa. Veja, a Rússia já saiu com vários comunicados, várias reportagens dizendo que não foi, que isso foi ataque do fogo amigo dos ucranianos. Ou seja, o governo ucraniano não está nem aí para o desastre que pode acontecer atacando a usina que eles sempre reclamaram antes da Rússia assumir, lá no início da guerra, que a Rússia estava querendo destruir. Pois é, a Rússia está dizendo então que a Ucrânia que é a culpada daquele fogo, daquele incêndio que está acontecendo lá em Zaporizhzhia. Só para a gente lembrar, essa guerra é uma guerra de informações, ela tem muito de uma guerra híbrida, e essa guerra híbrida é muito complexa para entender. A gente nunca vai saber todas as informações com a qualidade que a gente deveria antes de tomar uma decisão. Por isso que eu estou trazendo aqui a informação. Cada um dos dois está dizendo que o culpado é o outro. Tá, particularmente eu desconfio muito quando a Ucrânia fala qualquer coisa, porque é os Estados Unidos falando ali pela boca deles, né? O próprio Putin já disse que a invasão, a incursão que aconteceu agora, são os americanos forçando a barra da Rússia para a Rússia poder retaliar isso aí. Só para a gente não esquecer, tá? Então fica de olho nisso aí. Pessoas, eu vou deixar vocês porque amanhã eu tenho um dia super cansativo, super complexo e eu vou precisar dormir. Mas eu tento fazer a live aqui no final de semana. Esse final de semana de novo foi complexo porque eu tô com minha filha em casa, então fica mais complexo, a gente tem que dividir vários espaços. Eu estou fazendo porque ela foi dormir e aí eu aproveitei para vir para a sala fazer live. Mas eu quero lembrar aqui que vocês são sempre bem-vindos e sejam sempre... ficando à vontade para dar a opinião de vocês aqui na rolagem, tá? E para bater nos bolsonaristas. Isso a gente gosta muito de fazer. A gente gosta. Opa, a Dili Ventura chegou agora, tá indo. A Dili colocou umas bandeirinhas da Rússia aqui. Eu acho importante a gente lembrar que é uma guerra de qualquer forma, né? Mas de qualquer forma eu prefiro não acreditar no governo ucraniano, não no povo ucraniano, gente. Até porque o povo ucraniano tem muito mais proximidade com os russos do que a gente imagina, né? É isso aí, gente. Obrigado, viu, Jorginho? Obrigado mesmo de novo. Você está sempre aqui no meu coração, aí me ajudando. Obrigado mesmo. Obrigado, Meg. Até mais, eu vejo você. Obrigado, da Silva. Obrigado. O Cassiano chegou aqui agora, eu não tinha visto. O Veraldo, se estiver por aí, brigadão por ter aparecido. Obrigado a todos. A Noemi, eu acho que já foi. Acho que o Fábio não apareceu por aqui hoje, mas obrigado a todos, gente. Abraço a todos. Vejo vocês. Obrigado, Massumi. A Massumi também está aqui, que eu passei batido. Obrigado por estar por aqui, Massumi. Até mais, gente. Vejo vocês em breve.